Pessoal, vamos falar hoje sobre a execução contra a fazenda pública. Detalhe: a primeira pergunta que a gente tem que fazer, o que é fazenda pública? Primeira pergunta, né? Primeiro questionamento: o que é a fazenda pública? Bom, tem três conceitos que nós temos que falar aqui. O primeiro, que é o mais comum, né? Senso comum, uma parte da administração onde da administração pública, onde mexe com dinheiro, com finanças, né? A área da administração pública que trata de finanças públicas. Uma parte, uma seção, uma repartição. Agora, tem um conceito mais técnico, né? Expressão relacionada com erário, ou seja, para quem trabalha naquele setor ali, né, da fazenda pública, que mexe diretamente com as finanças, o tratamento já é de erário, né, um termo mais técnico. E o nosso conceito jurídico. Fazenda pública é um ente, né, pessoa jurídica de direito público, que faz parte do outro polo da relação jurídica. É aquele triângulo, juiz, autor e réu. Então, para a gente, fazenda pública, pessoa jurídica de direito público, importante isso, é o outro polo da nossa relação jurídica, quando nós movemos uma ação judicial. Bom, nós temos que recordar o conceito de administração pública, extremamente importante. A administração pública, ela se divide em administração pública direta e indireta. A direta é mais do que sabido, né? Que é a administração pública direta: União, estados, municípios e DF, Distrito Federal. Pessoa jurídica de direito público. E temos a administração indireta, que nós temos outros entes, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Então tá aqui. O que nós temos que perceber é o seguinte: é que a autarquia e as fundações públicas fazem parte da pessoa jurídica de direito público. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque só pessoas jurídicas de direito público integram a fazenda pública. Importantíssimo isso. Ou seja, na administração direta, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, pessoa jurídica de direito público, que abarca também as autarquias e as fundações públicas. Detalhe: o novo CPC diz que permite a citação na execução comum seja realizada por correio, ou seja, AR, aviso de recebimento. Tratando-se de pessoa jurídica de direito público, tal modalidade é inadmissível. Artigo 247, inciso 3 de CPC. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: que a citação, que é um chamamento para a relação jurídica, para dar ciência, né? Citar é chamar, pode ser feito pelo correio. Pessoas físicas ou naturais, pessoas jurídicas, né? Pessoas comuns, ela pode ser citadas pelo correio, AR, aviso de recebimento. Só que pessoas jurídicas de direito público, não. É inadmissível. Pessoas jurídicas de direito público. Ou seja, a empresa pública e sociedade de economia mista pode, porque no caput aqui não está dizendo. No caput aqui não inclui empresas públicas e sociedade de economia mista. Ou seja, pessoa
jurídica de direito público, no caso aqui da sociedade pública, sociedade de economia mista e empresas públicas, pessoas jurídicas de direito privado. Essas aqui podem ser citadas, porque o caput é bem claro. Somente as pessoas jurídicas de direito público não podem ser citadas pelo correio. Isso inclui autarquia, fundações, União, estados, municípios e DF. Tranquilo. Vamos lá. Artigo 910. Olha só. Para você falar em execução da fazenda pública, começa no CPC pelo artigo 910. Ele que vai falar, né, sobre a execução da fazenda pública. Só que não há o que se falar em execução da fazenda pública sem o artigo 100, né? 100 com S, o artigo 100 com C da Constituição Federal. Não há o que se falar, tu vai ter que pegar os dois, né? Pegar o artigo 910, execução da fazenda pública, e o artigo 100 da Constituição Federal e seus parágrafos. O artigo 100, ele diz o seguinte: na execução fundada em título extrajudicial, a fazenda pública será citada para opor embargos em 30 dias. Nós temos que ver algumas coisas aqui que são importantes, algumas informações nesse caput. Na execução fundada em título extrajudicial. Título extrajudicial. Se fosse um título judicial, seria aquele processo de conhecimento onde nós temos uma sentença e a fazenda pública, né, se fosse judicial, seria obrigada a pagar. Ela não pagando, nós iríamos para uma outra fase, que é o processo de execução, processo sincrético, né? Outra fase ou outro módulo, que seria o processo de execução. Aqui não, o título é extrajudicial. Para lembrar um título extrajudicial, que não tem a fase de conhecimento, processo de conhecimento, lembramos do cheque, tem outros, mas lembramos do cheque. Está lá, nome, data e valor. Ou seja, certeza, liquidez, o valor. Então, quer dizer, é um título extrajudicial. A fazenda pública será citada, ou seja, citada não é intimada. Intimação para você fazer, não fazer, né? Citação é um chamamento. Está chamando a fazenda pública para a relação jurídica. Triângulo, juiz, autor e réu. No caso aqui como réu. Está chamando ela. O exequente, né, o autor, está citando, através do juiz, está citando a fazenda pública para fazer parte da relação. E ela tem 30 dias para opor embargos. E esse opor embargos, esses embargos, eu vou mostrar mais à frente, que ele é vinculado. Números clausos, rol fechado. Bom, o parágrafo 1º do artigo 910 ele diz o seguinte: não opostos os embargos. 30 dias para opor embargos. Não opostos, eu vou explicar porque ele não opôs embargos. Já falei que é vinculado. Rol fechado dos embargos. Não opostos embargos ou transitar em julgado a decisão que os rejeitar, ou seja, rejeitar os embargos, ou ele não opõe, né, o advogado do município, o advogado do estado, da União, enfim, assessoria jurídica lá, o setor jurídico, ou ele não opõe, ou ele opõe e tem 30 dias para opor. Se ele opor os embargos e for rejeitado, o juiz falar, não, esse embargo aqui não procede. O juiz vai dar duas sentenças, exequaram, cumpra-se. Ou seja, na sentença dele ele vai dizer o seguinte: expede-se o precatório, que é uma ordem de pagamento cronológica para receber ad eterno, ou requisição de pequeno valor, RPV. Essa você tem um prazo de 60 a 90 dias, não tem aquela ordem cronológica, mas tem um teto. Aí vai variar
de prefeitura para prefeitura, né? Não tem como comparar uma prefeitura de São Paulo com uma prefeitura do interior, do Maranhão, por exemplo. E ele diz, finalizando o parágrafo 1º, observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal. Como eu falei para vocês, artigo 910 do CPC e 100 da Constituição Federal, quando se fala em execução da fazenda pública. Bom, aqui nós vamos definir a diferença entre a execução da fazenda pública e a execução comum, ou seja, de uma pessoa física ou natural e uma pessoa jurídica, privada, particular, ou seja, que não é pública. Olha só, os bens públicos são inalienáveis e, consequentemente, impenhoráveis, ou seja, a execução da fazenda pública só pode ser por quantia certa. Essa é a diferença. Por quê? Eu respondo. Porque na execução comum, pessoas físicas e jurídicas, o que você vai fazer? Você vai penhorar o bem da pessoa, móvel, e expropriar se for um imóvel. Para o quê? Saldar a dívida, né? O seu débito, né? Satisfazer o crédito, o exequente, o autor. Né? A pessoa comum, você faz isso. Você, né, vai penhorar o bem e você vai, se for móvel, e vai expropriar se for imóvel. A fazenda pública, não. Fazenda pública, os bens são inalienáveis, porque é público. É de uma coletividade. Tá? Tudo bem que a gente sabe que na prática, primeiro se vai na conta da pessoa física ou jurídica, né? Que é mais fácil, né? Ir na conta. Mas, segundo a lei está aqui, primeiro a gente vai fazer o quê? Penhorar, o oficial de justiça vai lá avaliar os bens, depois penhorou os bens móveis, vai para a asta pública, leilão, tal. Enfim. Artigo 741. Números clausos dos embargos. 741 do CPC. Vamos lá. Na execução contra a fazenda pública, os embargos só poderão versar sobre. Ou seja, por isso que lá nós dissemos o seguinte. Cadê? Parágrafo 1º do artigo 910. Não opostos embargos. Por que não opostos? Não opostos porque é o seguinte. A defesa da fazenda pública, ela tem que seguir esse rol aqui fechado. Só vai impetrar um embargo, só vai embargar aquela sentença, falta ou nulidade, inexigibilidade do título, ilegitimidade das partes, acumulação indevida, excesso de execução, qualquer causa impeditiva, modificativa, enfim. Ele tem que seguir, antes de pensar em embargo, ele tem que ver isso aqui. Se ele verificar todo esse rol, números clausos, rol fechado aqui, ele está vinculado, a defesa da fazenda está vinculado a isso aqui. Então ele viu aqui, cara, não tem jeito, né? Nós não vamos entrar com embargo. Vamos ter que pagar mesmo, ou precatório, ou pequeno valor. Por quê? Porque tá tudo certo aqui. A gente não pode embargar. Porque para embargar, tem que embargar segundo o artigo 741, incisos. Beleza? Artigo 100 da Constituição Federal relativo à execução da fazenda pública. Artigo 100. Os pagamentos devidos pela fazenda pública, aí está dizendo aqui, estadual, DF, né, federal, municipal, em virtude de sentença judiciária. Não está dizendo aqui em virtude da lei. Não. Isso aí se confunde muito. Em virtude da lei, não. Em virtude de sentença judiciária. Far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios à conta dos créditos respectivos. Importante agora. Proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Ou seja, essa proibição aqui de casos
ou de pessoas, ele quer dizer o seguinte: um exemplo hipotético, sua mãe tá para receber um dinheiro, ordem cronológica, já bateu a sentença lá, ordem cronológica, beleza. Só que sua mãe sofreu um problema de saúde. E aí o que que você faz? Ah, vou juntar aqui o laudo pericial, 2, 3 médicos, enfim, o que for, mostrar que minha mãe está doente e precisa desse dinheiro agora, meu amigo. Está na Constituição aqui. Artigo 100. Proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Por isso que a gente diz que aqui no precatório é ad eterno. Isso aí teu neto, bisneto vai receber quando tiver maioridade dele, porque vai demorar. Entendeu? Desde que, parágrafo 3º do artigo 100, o disposto no caput deste artigo, ou seja, ordem cronológica, proibida a designação de casos ou de pessoas relativa à expedição de precatório, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, requisição de pequeno valor, RPV, que é fazendas referidas, ou seja, Estado, União, Distrito Federal, município, devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Nós temos aqui um detalhe. Não se aplica ao pagamento de requisição de pequeno valor. Só que aqui está dizendo aqui no parágrafo 3º, em leis, essa lei aqui é infraconstitucional. Ou seja, quem vai definir o valor, o pequeno valor, o teto, quem vai definir vai ser o quem? Se for Estado, a Assembleia Legislativa vai definir lá, tal. É lei estadual ou município, né? O que eu quero dizer com isso? Que um exemplo hipotético. Um exemplo aqui, a cidade de São Luís. O teto para pequeno valor é de R$ 10.000. Então, se você tem uma demanda contra a Fazenda Pública Municipal, por exemplo, que estipulou o teto de 10 mil, se você só tem que te pagar 5 mil, 8 mil, pô, tranquilo, você vai receber por quê? Requisição de pequeno valor, pagamento de 60 a 90 dias. Aí você está tranquilo. Não tem problema nenhum, tá tudo tranquilo. Exemplo hipotético. Se aplica Estado, se aplica a União. IDF, se aplica. Então estamos aqui em nível municipal. Então é o seguinte, se for abaixo do teto de 10 mil, você recebe de 60 a 90 dias sem nenhum problema. Sem precatório, né? Sem precatório, tá tranquilo. Agora é o seguinte, se você tem que receber do município, nessa tua demanda contra o município, que você ganhou sentença judicial, transitada julgado, você tem que receber 30 mil, pô, meu amigo, é o seguinte, 30 mil, olha só, precatório, ad eterno para receber. Isso aí, cara, isso aí é fila única, cronológica, você pode estar doente ou não, é fila única, acabou. Agora tem o seguinte, tem aqui a requisição de pequeno valor, que o teto é 10 mil. Se você renunciar, né, ao valor total e receber 10 mil, aqui que está o pulo do gato do gestor, né? Ou seja, você tem uma demanda contra o município de 30 mil reais. Precatório vai receber só Deus sabe quando. Mas se você abrir mão para receber o RPV, requisição de pequeno valor, que o teto do município é 10 mil, você vai abrir mão de 20 mil e vai receber os 10, se você quiser. Aí tem uma renúncia, tá? Só que o detalhe, a Constituição continua dizendo, o valor não pode ser fracionado, não pode ser complementar, suplementar, ou seja, eu vou receber 10 mil pelo RPV, né? E os outros 20 mil eu entro na fila de novo para não, não. Ou você vai para a fila única, ad eterno, corredor da morte lá, que vai esperar a vida inteira aí, de repente você não vai nem receber, vai receber teus herdeiros aí, legítimos. Ou você escolhe esse aqui, o teto de 10 mil. Você tem que receber
20, tem que receber 15, tem que receber 30. Meu amigo, o teto é esse aqui. Esse aqui é mais rápido. 60, 90 dias, tu recebe, tá na tua conta. Tá entendendo? Esse aqui é o pulo do gato do gestor. Tá ok? Vou ficando por aqui. Um abraço. Até mais.